Abra a tua Bíblia comigo nessa manhã. Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Romanos, capítulo 8, versos de 18 a 28. Romanos, capítulo 18, dos versos 18 ao 28. Você achou? Diz amém? Vamos ler? Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você crê nessa palavra? Diz amém? Pode sentar nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Algo que eu tenho ouvido muito nesses últimos tempos é que o óbvio não é óbvio. O natural, aquilo que é natural para mim, aquilo que é conhecido para mim, nem sempre vai ser conhecido para o outro. E a gente vai encaminhando um tempo na casa do Senhor e a gente vai começando a enxergar certas coisas e a perceber que na busca daquilo que é moderno, daquilo que é atual, da modinha do momento, daquilo que todo mundo está fazendo, a igreja muitas vezes vai trilhando por um caminho que nos afasta daquilo que Deus espera de nós. E por onde eu tenho passado, tudo que eu tenho visto, que eu tenho ouvido e experimentado, tenho vivido, eu tenho percebido que o recado que o Espírito Santo tem soprado ao coração da igreja nesses últimos dias é da necessidade que nós temos de voltar ao início. A gente falava até lá em cima agora com os adolescentes, com os jovens. A necessidade que a gente tem de voltar àquele primeiro amor. A necessidade que a gente tem de retornar ao princípio, retornar às coisas mesmas. E eu tenho percebido que por onde eu tenho passado, o Espírito Santo tem gritado isso. Ei, vocês precisam retornar. Porque eu tenho entendido que nesses últimos tempos, e às vezes a gente perde tempo, pelejando com tantas coisas, acreditando que o inimigo quer tirar de nós tantas coisas, mas Deus tem me feito entender que uma das coisas que o inimigo quer, e aquilo que ele tem militado para nós nesses últimos tempos, não é nem nos tirar daqui de dentro da igreja. Não. Ele não tem isso como objetivo principal. Se ele conseguir nos fazer esquecer de quem nós somos, ele já vai ter conseguido garantir êxito quanto à igreja do Senhor. Mas nessa manhã a gente pode alegrar o nosso coração, porque a palavra de Deus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas existem algumas coisas que nós precisamos nos lembrar, nós precisamos esforçar a nossa mente para alcançar, e é sobre essas coisas que eu quero pensar com vocês nessa manhã. A mensagem que Deus colocou no meu coração, essa breve mensagem para esse culto dessa manhã, é coisas que nós não podemos nos esquecer.
Porque o inimigo tem lutado para cauterizar a nossa mente, nos fazer esquecer das principais coisas, das primeiras coisas, daquilo que Deus tem colocado para nós como objetivo enquanto igreja desde o princípio. E a primeira coisa que a gente não pode deixar de fazer, a primeira coisa que a gente não pode se esquecer é de repassar para a próxima geração. Abre comigo rapidinho, se você consegue, no livro de Deuteronômio, capítulo 11, dos versos 18 ao 20, a gente vai encontrar a narrativa de Moisés, que por intermédio do Senhor vai determinar algumas diretrizes para o povo de Israel, depois de já terem sido libertos da escravidão do Egito e terem atravessado o Mar Vermelho. No capítulo 11, no verso 18, a gente vai encontrar Moisés dizendo àquele povo: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensine a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando. E escreve nos umbrais da sua casa. Uma das coisas que a gente não pode se esquecer é de repassar para a próxima geração. Aqui, Deus, por intermédio de Moisés, vai alertar o povo de Israel, porque aquele povo tinha experimentado sobrenatural, e eu tenho certeza que se você já caminha um tempo com o Senhor, você já conseguiu experimentar alguns sobrenaturais de Deus na sua vida. Coisas que te marcaram, coisas que você não consegue nem esquecer, de tão forte que foi. E com aquele povo também não foi diferente. A gente vai encontrar um povo que experimentou, visualizou aquelas 10 pragas que assolaram a terra do Egito. Com mão forte e poderosa, eles atravessaram o Mar Vermelho. Eu fico esforçando, por mais que a Record tenha conseguido mostrar lá a travessia, mas eu fico tentando imaginar, me colocar na cabeça daquele povo e tentar alcançar o que foi aquilo. Um mar diante de você se abrir e você passar por pés secos. A gente precisa se esforçar para guardar isso, porque a gente vive uma geração que às vezes olha para o Velho Testamento como se fosse um conto qualquer, como se fosse um gibi da Turma da Mônica que você compra lá na banca de jornal. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que fez o mar se abrir no passado, Ele continua operando maravilhas, sinais e prodígios no nosso meio, na nossa geração. Aquele povo viu as pragas, aquele povo viu a travessia do mar, aquele povo via a coluna de fogo durante a noite para proteger dos perigos do deserto, aquele povo via a coluna de nuvem de manhã, durante todo o dia, para proteger, para guardar, para aliviar do calor que era o deserto, que não era diferente do que é hoje. Aquele povo experimentou o sobrenatural de Deus. Mas Moisés vai advertir o povo da importância de repassar. Porque não foi toda aquela geração que entrou. A gente vai ver, se você seguir a narrativa, a geração que atravessou não entrou na Terra Prometida. No decorrer daquele tempo, uma outra geração foi nascendo ali no meio daquele povo, e essa geração não viu o que a primeira geração experimentou. Então Moisés vai dizer, olha só, vocês precisam contar. Porque hoje a gente vê uma geração, e aí eu sempre puxo para o nosso lado, às vezes a gente vê uma geração um pouco rasa, um pouco superficial, e às vezes a gente é tentado a se deixar levar por um saudosismo de uma época em que as coisas eram mais sólidas, eram mais concretas. Mas eu sempre me faço a pergunta, quando eu vejo essa geração crescendo de uma forma não tão sólida quanto a minha cresceu, eu fico me perguntando qual é a minha responsabilidade nisso tudo. E ao mesmo tempo em que eu faço a pergunta, eu procuro ser a resposta. Nessa manhã, Deus nos reuniu aqui para nos fazer lembrar que a gente também precisa contar. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de apontar o caminho. Não, o caminho é Jesus. Olha para Jesus. Quem nunca ouviu essa frase? Olha para Jesus. Não olha para mim, não. Olha para Jesus. E a gente vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo, olha só, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É forte mesmo. Todas as vezes que eu vejo essa passagem, ela me toca. Porque a mesma capacidade que ele tinha enquanto ser humano e conseguiu declarar, nós também temos. E onde nós estamos nisso tudo?
Porque não se engane não, gente. O evangelho que você um dia recebeu, você só recebeu porque alguém um dia recebeu esse evangelho. E contou para mais alguém, que contou para mais alguém. E essa pessoa acreditou tanto naquilo que saiu da sua nação e chegou no Brasil. E no Brasil foi disseminado. E hoje chegou e alcançou você, que está aqui hoje me olhando. Então, se a gente recebeu, o que a gente tem feito com aquilo que a gente tem recebido? É a pergunta que o Espírito Santo me fez enquanto eu preparava essa mensagem. O que é que vocês estão fazendo com aquilo que vocês receberam? A gente precisa contar. No verso 19, é bem claro, quando ele vai dizer que vocês precisam ensinar pelo caminho, ou seja, no caminho. É fácil apontar o caminho, mas eu preciso entender que essa geração, e quando ele vai dizer aqui, ensine a vossos filhos, não se restringe apenas a quem já é casado e tem uma família. Não, se você está na sua igreja e tem um cristão do seu lado, e que você percebe que você já alcançou um nível que ele ainda precisa alcançar, essa responsabilidade é sua. Porque a gente tem no automático de transferir a responsabilidade para o pastor da igreja. Mas o que você está fazendo com aquilo que você está recebendo? A palavra de Deus vai dizer, de graça recebestes, de graça dai. É importante ensinar no caminho, mas a gente tem dificuldade de ensinar no caminho, porque ensinar no caminho dá trabalho. Ser cristão dá trabalho, a gente falava lá em cima agora, né? Ser cristão é um desafio, e é um desafio mesmo. Mas o Espírito Santo nos reúne aqui nessa manhã para nos fazer lembrar que é o único caminho que conduz à salvação eterna. Permaneça no caminho. Ele é o único caminho. E você não pode se esquecer que precisa contar. Outra coisa que o Espírito Santo apontou para mim nessa manhã é que a segunda coisa que a gente precisa se esforçar para não tirar da nossa mente é de que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Eu vou repetir porque isso está sendo uma dificuldade um pouco grande no nosso meio. A gente lembrar que a gente está aqui, mas a gente não é daqui. O nosso código de conduta, e essa lição que a gente está tratando esse trimestre, ela tem sido muito pertinente, porque o nosso código de conduta, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente precisa viver, não é ditado pelas regras e conceitos dessa terra em que nós estamos. Nós estamos aqui, enquanto estamos aqui, nós precisamos obedecer à legislação vigente, mas a gente não pode se esquecer que a gente não é daqui. O nosso código é diferente. O nosso padrão de comportamento continua sendo diferente. Porque a gente tem visto uma geração crescendo, querendo se igualar. Quando a minha geração, enquanto crescia, aprendia que o interessante, o que era bonito, o que era admirado, era ser diferente. A gente era identificado como diferente. Até no modo de falar, no modo de vestir. E eu não estou querendo bater nessa tecla, porque a gente sabe que o evangelho não é só isso, mas também é isso. O nosso padrão de comportamento ainda é diferente. A nossa forma de falar, a nossa forma de andar, a nossa forma de agir, de reagir, de pensar, não é ditada pelas regras desse mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós temos um manual de conduta. Você está com um exemplar do manual aí, com certeza, se você veio para a escola bíblica dominical. É a palavra. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o nosso código de ética. A Bíblia é o nosso código de conduta. E ela não muda. A palavra vai dizer que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A gente precisa se esforçar para manter na nossa mente que nós somos embaixadores do reino. Nós somos representantes do céu na terra. E essa terra precisa reconhecer isso em nós. Muitas das vezes não vai ser, como a gente comentava lá em cima, num discurso muito bonitinho e amarrado. Essa sociedade quer ver a diferença que Jesus faz na minha e na sua vida. Essa sociedade que está lá fora quer entender por que numa manhã chuvosa, como hoje, você se levantou, se arrumou e veio para cá. Porque as pessoas estão em casa dormindo, com certeza.
E eles não conseguem entender por quê. O que faz alguém levantar? Gente, a palavra não mudou. A Bíblia vai dizer que eles sempre vão cobrar de nós a razão da nossa esperança. E a gente precisa estar apto para responder essa pergunta. Se eu perguntasse aqui para você agora qual foi a sua motivação para vir para cá, será que você teria na ponta da língua para me responder? Fica para a gente pensar. A gente precisa se esforçar para se lembrar, não se deixar esquecer que eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Nunca se esqueça disso. Muitas outras coisas são importantes e que a gente precisa manter na nossa mente, que a gente precisa não se esquecer. Mas, por fim, nessa manhã, a terceira coisa que o Espírito Santo me fez lembrar, e eu acho maravilhoso porque ele é aquele que opera tudo em todos, né? E para fechar essa mensagem, o Espírito Santo me fez entender que uma das coisas que a gente não pode se deixar esquecer é que a nossa esperança é a vinda dele. Nós acabamos de cantar isso aqui nessa manhã. A letra da canção já dizia, nossa esperança é sua vinda. Por que eu estou falando isso? Porque no tempo que a gente está vivendo na nossa nação, e principalmente na nossa cidade, um dos sentimentos que tem assaltado o coração das pessoas é a desesperança. E a gente discutia isso esses dias lá na faculdade. A sensação de desamparo que as pessoas têm, isso tem levado muitas pessoas a adoecer psicologicamente. As pessoas não têm uma esperança, elas não têm um referencial. E quando a gente vê esse tipo de coisa entrando pelas portas da igreja, isso também nos assusta. Porque a Bíblia vai declarar que a nossa esperança, ela não é terrena. É claro que você pode fazer planos, projeções, expectativas, ter perspectivas, nada disso é errado. Mas a gente não pode se esquecer que a nossa esperança não está em nada de concreto que a gente possa tocar. A nossa esperança é eterna. É a certeza de um nome escrito no livro da vida. E que ninguém pode apagar. Essa sensação de desesperança, essa sensação de desespero, de desamparo, ela tem assolado as pessoas estão sem perspectiva. E isso tem um poder de abater o ser humano lá no mais profundo do seu ser. E quando isso acontece, o ânimo se vai. E a vontade que as pessoas têm é de parar. A vontade que as pessoas têm é de desistir. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para nos fazer lembrar um verso que eu amo na Bíblia Sagrada, que Jó já sabia há muito tempo. A Bíblia vai dizer lá em Jó, capítulo 19, verso 23. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Eu quero te dizer que as circunstâncias vão querer fazer com que você desacredite daquilo que Deus já ministrou a seu respeito. Mas essa certeza de quem falou e de quem prometeu não pode sair da sua mente. Você não pode esquecer. Esquecer de quem Deus é. E esquecer de quem você é nele. Você precisa se lembrar e guardar isso no mais profundo do seu coração. Como a gente canta há muito tempo, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu não sei como vai ser o seu amanhã. Eu não sei o que vai acontecer com você quando você sair por essas portas. Eu não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu posso dizer com toda certeza. Ele vive, e a palavra vai dizer que Ele venceu o mundo. Essa é a nossa vitória. Essa é a razão da nossa esperança. Nele está o sim. E nele também está o amém. Nunca se esqueça que a razão da sua esperança sempre será maior do que qualquer circunstância que você esteja passando. Eu vou repetir para você sair daqui com isso queimando no seu coração. A razão da sua esperança sempre será maior do que qualquer circunstância que você esteja enfrentando. Eu não vim aqui hoje de manhã pregar para você dizendo que você vai alcançar a vitória.
porque algo o Espírito Santo me fez entender nesse tempo. É necessário que a gente fique muito tranquilo quanto a isso. Porque se o que você está enfrentando, e eu não vim aqui diminuir a dor, nem a circunstância de ninguém, porque eu entendo que só quem passa que sabe. Mas se o que você está enfrentando se refere a algo que o Senhor já lhe prometeu, nessa manhã eu quero que você saia daqui muito tranquilo, muito tranquila, porque não tem diabo no inferno, nem homem que se levante na face da terra, que tenha capacidade de impedir aquilo que o Senhor já projetou e já decretou a seu respeito. Não existe. A Bíblia vai dizer que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Se foi Ele que falou, fique tranquilo. E às vezes, o pastor Alex falava isso aqui domingo passado de noite, e eu guardei aquilo. Ele fazia até uma encenação que eu estava aqui morrendo de rir. Às vezes você está perto da vitória. Aí você começa a ser assaltado pelas circunstâncias e você vai recuando para trás. Você está pertinho. Você não tem a capacidade de vislumbrar o Kairos de Deus. A gente não consegue enxergar. Nessa manhã eu quero que você saia daqui com o seu coração muito tranquilo, porque a minha Bíblia vai dizer que fiel é o que prometeu. Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Nessa manhã Deus me trouxe aqui para confirmar no seu coração que aquilo que Ele decretou ao seu respeito, no tempo oportuno, vai se manifestar, vai acontecer. Mas você não pode deixar que as circunstâncias levem de você e da sua mente essa certeza. Segura com você e não solta, porque Ele é fiel. E se Ele falou, vai acontecer. Eu vim aqui nessa manhã só para te fazer lembrar de coisas como essa, que o inimigo tem militado dia após dia para nos fazer esquecer. Você não pode se esquecer que você precisa batalhar pela sua fé. A lição de semana passada, a conclusão terminou com esse verso. Judas, capítulo 1, verso 3. Você precisa batalhar pela fé que uma vez lhe foi dada. Porque é muito bonito a gente receber a Jesus. É maravilhoso viver com Ele. Mas a Bíblia vai dizer que o céu é tomado à força. A gente vai ter que militar e militar até o final. Mas a Bíblia também vai dizer que ao que vencer, receberá uma coroa de glória. Receberá um corpo glorificado, incorruptível, e assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia! Cantar é fácil. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas até que aquele dia chegue, até chegar no dia que será perfeito, a gente precisa batalhar pela nossa fé. Todo dia, todo dia. O que eu acho mais maravilhoso em Jesus é que Ele nunca enganou ninguém. O discurso dele era sempre muito coerente. E Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Ele podia esconder essa parte da gente, podia? Mas não. Ele deixou lá. Para a gente ter consciência e não se esquecer. No mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom? Porque eu venci o mundo. E a vitória dele nos garante a vitória sobre todas as outras coisas. É importante a gente não se esquecer que mais do que adorá-lo pelas bênçãos que Ele pode nos dar, nós precisamos todos os dias acordar com o coração grato e adorador por tudo aquilo que Ele é para nós. Porque Ele é tudo em nós. Todas as coisas subsistem por Ele. Eu vim aqui nessa manhã para te animar, para você sair daqui nessa manhã chuvosa, mas animado. Porque Ele vive. E se Ele vive, nós também podemos viver. Viveremos eternamente. Tenha essa certeza no seu coração. Talvez você esteja passando por um problema, por uma dificuldade em que você não está conseguindo enxergar lá no horizonte, no norte, a sua terra prometida. Mas Deus me traz aqui nessa manhã para te fazer lembrar. Fica firme, meu irmão, porque Canaã é logo ali. Canaã é logo ali. Não permita que o inimigo ou as circunstâncias dessa vida te roubem dessa certeza. Canaã é logo ali. E nós vamos chegar na força do Senhor. Amém?
O verso 18 que nós lemos, eu quero fechar com ele nessa manhã. Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nada daquilo que Deus possa nos dar nessa terra pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas só vai conseguir chegar a essa glória quem conseguir batalhar pela fé até o final. Nessa manhã eu quero orar por você. Vamos ficar de pé? Porque, de alguma forma, esse sentimento de desesperança tem tentado entrar pelas portas da igreja do Senhor. Se você parar para conversar com o irmão do lado, cada um vai ter uma história para te contar. Mas eu quero orar com você nessa manhã, a fim de que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Deus me dizia que essa seria uma manhã de renovo. Ele quer restaurar o seu ser. Ele não é indiferente àquilo que você está passando. Ele sabe o que você está enfrentando. Mas nessa manhã, Ele me traz aqui para te fazer lembrar, você não está sozinho. Eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. É isso que o mundo não entende. Quando nos vê entrar nessa manhã chuvosa pelas portas da casa de Deus, olha lá, num monte de doido, não dá dinheiro para pastor, está rico, cheio da grana. O povo não entende. Mas nós sabemos a razão da nossa esperança. Ele está conosco. E porque Ele está conosco, nós temos capacidade de avançar, de prosseguir. Não para que o nosso nome apareça, mas para que o nome dEle seja glorificado. Coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela oportunidade que o Senhor nos deu, através do sacrifício na cruz, de ser chamados filhos de Deus. Oh Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco todos os dias. Ainda que sejamos infiéis, a tua palavra diz que o Senhor permanece fiel, porque não pode se negar. Pai, nós queremos te entregar a nossa vida nas tuas mãos nessa manhã. Eu oro por aquele que ora comigo, Senhor. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua milícia. Ó Deus, mas eu entendo nessa manhã que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos e esperamos, segundo o poder que opera em nós. Nessa manhã eu te peço, Senhor, abre a mente do meu irmão, abre a visão da minha irmã, para que ele consiga enxergar e guardar no seu coração que Canaã é logo ali. Está chegando. Ó Deus, abre os nossos olhos para que possamos enxergar. Ó Deus, esforça a nossa mente para não se esquecer que o Senhor não dorme. O Senhor continua agindo. E nós te agradecemos, Senhor, porque temos um Deus em qual podemos dizer, agindo Deus, quem impedirá? Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és terrível, Tu és tudo em nós. Nessa manhã nós te pedimos, Senhor, renova as nossas forças. Nos ajuda, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que no meio dos anos a obra precisaria ser avivada. Aviva-nos nessa manhã, é a nossa oração, a fim de que possamos completar a carreira. Ó Deus, a fim de que possamos combater o bom combate e guardar a fé. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti e nos entregamos nas Tuas mãos nesse tempo. Faz em nós e através de nós. É a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Aplauda o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele
temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive